E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Leti Bello, pra quem não me conhece, sou influenciadora cristã e publicitária aqui nas redes sociais. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre modéstia. Você sabe o que é modéstia? Você sabe o que é a modéstia no vestir? Hoje eu quero trazer um pouquinho daquilo que Deus fala comigo sobre isso desde que eu era mais novinha e sobre aquilo que está dentro do meu coração, e eu espero que possa ajudar você também. A modéstia, ela não se resume a você usar roupas compridas ou cobertas, ou você não pintar o cabelo, não usar maquiagem, ou outros tipos de dogmas e doutrinas que a gente vê em algumas igrejas, mas sim sobre a forma como você se comporta e como você se porta perante aos outros, né? Para que você possa refletir a Deus em tudo que você faz e inclusive no que você veste. Quando a gente fala sobre modéstia no vestir, eu não estou falando que você só pode usar saia, que você não pode usar calça ou coisas do tipo, muito pelo contrário. Inclusive, é uma escolha minha preferível, né, utilizar mais calças do que vestidos, saias, embora eu também ame muito essas duas peças. Mas eu me identifico mais no meu dia a dia pela praticidade, mas também pelo meu estilo pessoal com as calças, então eu acabo usando muito mais calça do que vestido ou saia, enfim. O ponto é que o que você deve observar ao utilizar essas roupas. Concorda comigo que quando você vê uma mulher com uma calça super justa e uma blusa muito justa também, colada e até mesmo sensual, você já pressupõe de que aquela mulher ela não é cristã? Por quê? Porque a gente entende que quem é cristão carrega algo diferente e algo precioso. O nosso corpo, para nós cristãos, é precioso e é templo do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que a gente faz e precisa mostrar, né, para as pessoas, para conviver em sociedade, precisa também refletir quem somos e aquilo que a gente acredita. Concorda comigo? Então, baseado nisso, a gente precisa entender que quando a gente for se vestir, a pergunta não deve ser apenas eu posso usar ou eu não posso usar, mas sim, Jesus usaria? Jesus ficaria feliz se eu usasse? Porque, pensa comigo, da mesma forma que existem um padrão de vestimenta para certos lugares que a gente frequenta, exemplo, você não pode ou não deveria, né, ir para o shopping de biquíni ou de roupa de banho. Você também não pode ir para um tribunal usando short ou havaiana. Da mesma forma que você ir, por exemplo, para a igreja, você precisa ir de forma modesta, concorda comigo? Só que a gente também precisa entender que, independente do lugar que a gente estiver, a gente precisa refletir a Deus. Então, se o nosso corpo é tão precioso e é tão bem guardado, tão bem cuidado, por que a gente vai expor ele aos outros? Por que a gente vai fazer até mesmo, às vezes, ser pedra de tropeço para alguém, sendo que a gente pode simplesmente nos guardar? Nós mulheres, né, eu falo, esse tema, ele muitas vezes é tratado somente para as mulheres, mas ele também é válido para homens, né? Então, muitas vezes nós mulheres a gente acaba indo muito na onda da moda, por exemplo, mas isso faz parte do meu estilo, isso é estiloso, é quem eu sou, e na verdade quem nós somos. Sim, nós somos seres humanos diferentes, concorda comigo? Eu tô usando essa blusa aqui, por exemplo, que eu adoro, eu amo essa blusa. Eu uso muito, a coitada trabalha demais, mas pode ser que você que esteja assistindo não esteja gostando da minha blusa, e tá tudo bem, porque não é obrigado nós gostarmos das mesmas coisas. Mas é interessante entendermos que, por exemplo, a minha blusa não fere os meus princípios. Você olha pra minha blusa e você não olha pro meu corpo, você olha pra ela, você não vê o desenho exagerado do meu corpo, ou o desenho do meu busto, por exemplo, né? Então, a gente tem limites ali. E essa é uma blusa que eu uso em casa, né, como eu tô gravando pra vocês agora, mas eu também uso pra sair, eu uso pra ir pra igreja, eu uso pra ir trabalhar, eu uso pra ir no médico, eu uso pra qualquer ocasião que me for válida utilizá-la, né? Claro, eu não vou, por exemplo, pra praia com essa blusa, porque essa blusa é de tricô, então eu vou passar calor na praia. Mas
entende que ela transita em diversas ocasiões da minha vida. E as nossas roupas, o nosso guarda-roupa, precisa ser pensado dessa forma. A gente não pode ter, a roupa de trabalhar, a roupa de ir para a igreja, a roupa de ir para o shopping, a roupa de ir para a piscina, por exemplo. Não. O nosso armário precisa ser por completo baseado em Deus, baseado na modéstia, baseado em agradar a Deus. A gente precisa, sempre que a gente for se vestir, pensar, Jesus estaria aprovando a minha roupa? Porque concorda comigo que você ir para a igreja com uma blusa até composta, por exemplo, às vezes é de manga comprida, às vezes ela não aparece a barriga, mas ela tem um decote. E às vezes o decote nem é tão grande, mas dá para ver ali um pouco do seu busto. Então ali já não vale, já não é válido. Então aquela blusa não serve para você ir para a igreja, não serve para você ir para outros lugares também. Entende? Porque você é a mesma pessoa. Você não é duas pessoas diferentes na igreja ou no mundo, né? Digamos assim, tá repreendido no mundo, mas você me entende, né? Você não é uma pessoa diferente na igreja, no shopping, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, você não é, você é a mesma pessoa, ou pelo menos deveria ser, não é mesmo? Porque nós que somos cristãos, a gente não veste uma máscara, a gente é o que a gente é em todos os momentos. E o ponto principal da modéstia é justamente essa, é a gente não se envaidecer demais. A gente precisa, sim, a gente tem que estar bem arrumado, a gente tem que estar cheiroso, né? A gente tem que estar limpinho, a gente tem que estar tudo isso. Mas a gente não pode querer que o nosso corpo apareça mais do que o nosso espírito. O nosso corpo, ele deve ficar em último lugar quando a gente chega num lugar. Quando você chega, o que é que as pessoas estão dizendo para você? Nossa, que corpo bonito essa mulher tem. Nossa, como esse cara é musculoso. Ou elas estão dizendo, nossa, essa menina tem um brilho diferente. Esse homem tem algo de diferente na vida dele. Eu quero isso que ele tem. O que as pessoas estão dizendo para você quando elas te veem chegando nos lugares? A gente vê lá em Isaías, eu vou deixar aqui na tela exatamente onde fica, um pouquinho, né, falando justamente sobre a modéstia no vestir, no falar, enfim. E a gente sabe, né, que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente também tem que entender que a Bíblia foi escrita em cima de um contexto, para um povo, né, todo mundo entende isso, né, espero que sim. Então, assim, a gente sabe que muitas coisas foram ditas para o povo daquela época, mas, todavia, entretanto, também são úteis para nós, de acordo com a realidade que a gente vive hoje. Então, e muitas vezes não é literal, né? Muitas vezes é algo que tá ali, mas que não é exatamente aquilo ali que está querendo dizer. Não sei se deu para entender, mas, por exemplo, aqui nessa passagem de Isaías, ele fala sobre não usar ouro, não usar, né, adornos, tranças nas cabeças. Mas por quê? Porque as mulheres daquela realidade, daquela época, utilizavam dessas coisas como objetos de sexualização. As mulheres que tinham isso, usavam isso como vaidade, nível extremo, para chamar a atenção de outros homens, entende? E hoje, as coisas que as mulheres usam para chamar a atenção de outros homens são diferentes, né? Uma mulher hoje não usa uma trança para chamar a atenção de um homem, muito provavelmente. Então, assim, a gente pega o conceito e adapta para o que a gente vive hoje. Mas a gente precisa entender, né, que tudo que Jesus fala, tudo que está na Bíblia é verdade, tudo que está na Bíblia é perfeito e é imutável, né? Então, é só ter esse realmente cuidado na hora de estudar as Escrituras e entender, né, que a palavra de Deus, ela nos basta. Ela é o nosso manual, ela é o nosso guia. E se ela nos fala que devemos andar em modéstia, devemos nos vestir com modéstia e também sermos modestos, nós devemos ser. Fica aí essa reflexão para você. Eu espero que tenha lhe abençoado, tenha feito sentido para você. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser o maior prazer da minha vida te ajudar e responder você e ajudar você nessa caminhada cristã. Amém?